Aleluia. Amados, hoje nós damos continuidade à nossa mensagem. Nós começamos na semana passada a falar sobre aquilo que Deus quer de nós, né? Deus quer que nós estejamos crescendo, amadurecendo, né? Vamos orar aqui pelas nossas crianças, né? Antes delas descerem. Vem cá, gente. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pai, nós queremos nessa hora orar, profetizar sobre a vida dessas crianças, Senhor, que elas possam estar ali, Senhor, na sala, ó Deus, na escola, aprendendo, crescendo, desenvolvendo a mente delas, para que se tornem, Senhor Jesus, filhos e filhos abençoados do Senhor. Ó Deus, que tudo que eles receberem ali, eles possam guardar no coração deles, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Abra, por favor, em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, verso 11. Que diz assim, olha, e designou alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou julgados para cá e para lá por outro vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Pai, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que nos ilumine nessa manhã. Ó Deus, que a nossa mente, Senhor, possa compreender as verdades da Tua palavra, Pai. Nós oramos como orou o apóstolo Paulo, ilumina os olhos do entendimento da Tua igreja, para que possamos compreender as verdades que estão na Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmão, nós estamos falando sobre maturidade, sobre aquilo que Deus espera de cada um de nós. Deus espera que nós estejamos amadurecendo, crescendo. A nossa caminhada, ela precisa ter esse crescimento, né? Nós precisamos estar a cada dia melhores do que nós éramos antes. Tem que ter um crescimento na nossa vida. Então o propósito da igreja, o propósito do ministério é edificar cada vida, cada filho de Deus, até que alcancemos maturidade. Eu tenho dito aqui que maturidade tem a ver com estar cada dia mais parecido com Cristo. Então, quanto mais eu me pareço com Jesus, né, no seu modo de pensar, no seu falar, nas suas atitudes, mais eu estou me tornando maduro. Então, maturidade tem a ver com semelhança de Cristo, semelhança com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, eu me torno maduro. Mas a maturidade, eu falo que ela tem a ver com alguns fatores. Tem a ver também com o tempo, né? O tempo de caminhada nosso. Tem a ver com as experiências que nós temos na nossa vida. Tem a ver também, amados, a maturidade com conhecimento, o tipo de alimento que nós estamos recebendo. E com o desejo nosso também de estar colocando em prática aquilo que nós estamos recebendo. É interessante que quando Paulo escreve aos Hebreus, Paulo fala assim aos Hebreus, olha, pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres, mas eu preciso ainda falar com vocês como se vocês fossem crianças, porque vocês não têm a disposição em ouvir, em aprender. Então muitas vezes você pode estar numa igreja, que é uma igreja que traz alimento sólido, uma igreja que tem uma palavra madura, uma palavra de conhecimento, uma palavra revelada, e você não cresce, sabe por quê? Porque não há uma disposição sua em
querer aprender e em crescer. Então, mesmo que você esteja numa igreja que você recebe alimentos sólidos, se você não tiver disposição em ouvir, aprender, praticar e crescer, você não vai se tornar um cristão maduro. Então, o crescimento tem a ver com a prática, né, com o meu desejo, a minha vontade de querer avançar, de querer amadurecer, de querer mudar, sair daquela condição de criança para uma pessoa que tem maturidade. Então você pode ter certeza de uma coisa: a vontade de Deus para você. Você pode não saber de nada a respeito da vontade de Deus para você, mas saiba de uma coisa: o que Deus quer para você é que você se torne um filho maduro. É o que nós lemos aqui. Até que todos alcancemos a maturidade. Então Deus quer que nós estejamos saindo de uma condição de imaturidade para uma condição de maturidade. Então, no livro de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, fala sobre isso. 1 Coríntios 13, 11. Então, maturidade é esse sinal de crescimento. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, vocês percebem que tem uma transição aqui, uma mudança, um crescimento, uma mudança de fase aqui nesse versículo. Quando eu era menino, eu falava como menino, agia, pensava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Então há um processo de crescimento, há um processo de transicionamento, há um processo de mudança para que nós alcancemos essa maturidade. E eu falei na semana passada aqui sobre duas palavras do grego que muitas vezes nós não entendemos na Bíblia, que explicam muito bem essa questão de maturidade. As duas palavras são essas: a palavra ruios, repita comigo, ruios. O que quer dizer ruios? Ruios quer dizer filhos maduros, filhos com caráter e traços semelhantes aos pais, filhos com plena capacidade de herança. Então, ruios do grego tem a ver com um filho maduro, um filho com caráter e traços semelhantes ao do pai, cada vez mais parecido com o do pai. Mas tem uma outra palavra, filhos, no Novo Testamento, né, no grego, que se chama teknon. Vamos repetir isso? Teknon. Então, teknon quer dizer filhos meramente por nascimento, crianças, filhos no sentido biológico. E aonde que a gente vê isso? Pode deixar aí, Lídia, por enquanto. Mas a gente vai ver isso no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Pode colocar aí o Romanos 8, 16. Romanos 8, 16. Então, Romanos 8, 16 diz assim: olha, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa palavra filhos aqui em Romanos 8, 16 é a palavra teknon. É a palavra filho natural, filho por nascimento. É aquele filho que nasceu, né, mas sem fazer esforço algum, porque nasceu de quê? Do Espírito. Para que nós nos tornássemos nova criatura, para que nós nos tornássemos filhos de Deus, nós fizemos algum esforço? Não, foi por graça. Foi Ele que morreu por nós, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que derramou o seu sangue, foi humilhado, foi colocado numa condição ali, né, de Cordeiro de Deus ali na cruz, para que hoje eu me tornasse filho. Então, para que eu me torne um teknon, eu não preciso fazer esforço, porque eu nasci do Espírito, eu nasci por graça, foi a graça que me concebeu como filho, né? Eu me tornei filho, porque Deus pagou um preço para que eu me tornasse filho. É como do nascimento natural, né? Todo mundo que está aqui pagou algum preço para estar por nascer? Não, quem pagou o preço foi a sua mãe, sofrendo ali no hospital, com nove meses carregando você ali na barriga, né? Dores de parto, tudo aquilo, ela que pagou o preço. Então, para nascer, amados, nós não precisamos pagar um preço.
Foi por graça, foi através do Espírito que nós nascemos de novo. É um novo nascimento que que Jesus fala ali para Nicodemos, né? Você precisa nascer de novo. É o nascimento do Espírito. Todo filho de Deus, ele é tecno, porque ele nasceu do Espírito. Mas quando a palavra fala lá em Mateus capítulo 10, olha só, Mateus, no capítulo 10, versículo 4, deixa eu ver aqui. Mateus, quanto que eu escrevi aqui, gente? Vamos ver o 19. O 19 também fala sobre isso. Põe o versículo 19, Romanos 19. Mas quando os prenderem, não se preocupem. Romanos, foi no Romanos 8, 19. A gente leu o 16, vamos no 19. Romanos capítulo 8, versículo 19. Diz assim, olha, a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Essa palavra filho aqui é a palavra ruiós. Por quê, amados? Deus, ele espera que nós, como filhos de Deus, nos manifestemos sobre essa terra, sobre tudo que está acontecendo. A criação espera a manifestação dos filhos ruiós de Deus. Então Deus espera, a criação está esperando com expectativa a nossa manifestação. As pessoas do mundo estão esperando a nossa manifestação como filho de Deus. No seu trabalho, as pessoas estão esperando a sua manifestação como filho maduro de Deus, o filho ruiós. Então, o filho ruiós são filhos maduros, são filhos que pagam o preço. O técnico não pagou o preço para ser técnico, mas o ruiós, ele paga um preço para ser o filho ruiós, porque é uma atitude de maturidade, da sua atitude, do seu comportamento, né? Isso faz a diferença, quando eu me torno um filho maduro de Deus. Então, como filho maduro, mas nós temos comportamentos diferentes. Por exemplo, um filho maduro, ele tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade, porque ele é filho de Deus. Ele tem que andar como filho de Deus aqui nessa terra, porque nós representamos o nosso Pai. Você e eu representamos o Senhor Jesus aqui na terra. Nós somos a sua imagem, a sua semelhança aqui na terra. Então, amados, isso é uma grande responsabilidade. Muitas vezes a gente não pensa nisso. A gente fala sempre a palavra em nome de Jesus, né? A gente se acostumou até com isso, em falar em nome de Jesus o tempo todo. Mas esse em nome de Jesus quer dizer o seguinte: eu estou aqui no nome de Jesus. Eu represento Jesus. Diga assim, eu represento Jesus. Assim como eu, como filho, eu represento meu pai, e tudo que eu fizer de errado, tudo que eu fizer de certo ou de errado, eu também estou representando o meu pai. Tudo que um filho faz de certo ou de errado, ele representa o seu pai. Assim também nós, como filhos de Deus, ruiós, filhos maduros, nós representamos o nosso Pai. Então, toda vez que eu falo que eu estou em nome de Jesus, estou dizendo, eu estou aqui representando o Senhor Jesus, o meu Pai. Por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores dele aqui na terra, porque você é um representante dele aqui nesse lugar. Amados, isso é muito sério. Que tipo de filho as pessoas estão vendo em você como filho de Deus? Porque quando eu faço coisas erradas, quando eu tenho atitudes erradas, quando eu sou irresponsável, quando eu sou uma pessoa que não tem compromisso com as coisas, quando eu falo coisas sem pensar, eu estou representando o Pai a quem eu pertenço. Então, quando você diz em nome de Jesus, você está dizendo assim, eu represento o meu Pai. Eu pergunto a você nessa manhã, como você tem representado o seu pai? No seu trabalho, na sua casa, ali com a sua esposa, com o seu marido, como é que você tem representado o seu pai? Então, filhos maduros, eles representam o seu pai. Eles não agem
de qualquer jeito. Porque filho pequeno não é assim, não é verdade? Menino pequeno, ele faz coisas ali porque ele não tem o quê? Maturidade. Então ele faz coisas, não está nem aí. Ele vai no lugar, quebra alguma coisa, ele fala coisa que não deve. Por quê? Ele é filho, não é? Mas ele é um filho ainda imaturo. Ele não tem noção ainda das coisas. Ele não sabe que ele está representando o pai dele. Mas quem é maduro, ele sabe que ele está fazendo tudo em nome do pai. Então, que tipo de pai, eu te pergunto nessa manhã também, você está representando para o seu filho? Porque como pais, nós representamos também a figura paterna de Deus para os nossos filhos. Que tipo de pai você tem representado para o seu filho? Quando eu falo pai no sentido genérico, que tipo de pai você tem representado para o seu filho? Porque quando o seu filho olha para você, que é um cristão, né, que vem à igreja, ele está vendo também a figura de Deus. A figura de Deus na sua vida. Então nós temos que pensar sobre isso. Que nós representamos o nosso pai. E que tipo de atitude, como que os nossos filhos estão nos vendo como esse representante do Senhor aqui na terra. Então você entende como que muda de figura? Você ser apenas um filho técnico e você ser um filho ruiós? E eu falei na semana passada que o mundo hoje, né, o Brasil hoje, ele está crescendo cada vez mais o número de evangélicos. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que as coisas continuam do mesmo jeito. As coisas erradas, a promiscuidade, o vício, o adultério, a pornografia, tudo continua do mesmo jeito, não está mudando. Sabe por quê? Porque a igreja está cheia de filhos que são filhos técnicos, filhos criança. Quantos já viram, né? Já estiveram em escola na hora do recreio? Quantos já estiveram? É bem tranquilo, não é, gente? Escola de criancinha. Assim também é na igreja. A igreja hoje, ela está muito grande, numericamente. Ela está crescendo cada dia mais. Mas nada muda, sabe por quê? Porque a igreja está cheia de filhos técnicos, cheio de criança. Tem muito alvoroço, muita bagunça, mas pouca maturidade. Porque se tivesse crentes maduros, amados, o mundo não estaria do jeito que está hoje. O Brasil não estaria do jeito que está hoje, se a igreja estivesse cheia de filhos maduros. Então, a consequência do que nós estamos vendo é porque tem muita criança. Tem muitos que são nascidos do Espírito. Tem muitos que foram gerados do Espírito, mas ainda não transicionaram, ainda não cresceram, ainda não saíram da fase. Que Paulo disse lá, houve um tempo que eu era criança, falava como criança, agia como criança, mas chegou o momento em que eu me tornei um adulto. Então isso é tão importante, amados. Eu falei na semana passada que quando nós somos crianças, nós muitas vezes, isso tem consequências. Uma das consequências é essa, é que criança não muda nada. Criança não altera o que está ao seu redor, no sentido de mudar, de melhorar, de trazer um crescimento, não é verdade? Criança não altera. Quem altera são os adultos, com o seu comportamento. Uma das consequências é essa, né? Que a gente vê hoje no meio da igreja do Senhor. E tem muitas outras consequências de sermos criança, né? De agir dessa forma. Então nós precisamos mudar, transicionar, nós precisamos crescer, sair dessa condição. E eu disse aqui também, amados, que não adianta você estar numa igreja que traz um alimento sólido, mas se você não tem disposição em crescer, se você não quer crescer, se você não busca o alimento sólido, porque uma coisa é você receber alimento sólido, outra coisa é você começar a preparar esse alimento na sua casa, né? É você pegar a Bíblia, é você estudar, é você ligar para o irmão, peraí, mas por que o pastor falou aquilo? Eu quero entender aquilo, eu não entendo isso daí, vamos fazer um estudo bíblico aqui? Isso daí é amadurecimento. E às vezes você pode estar vindo da igreja, mas você não está pegando esse alimento sólido e começando a digerir, a trabalhar, sabe? A fazer com que aquele alimento realmente se torne um alimento forte para a sua vida. Então nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. Então todo cristão que converte, que nasceu do novo,
no novo nascimento, ele é um filho técnico, ou seja, um filho regenerado. Por intermédio da graça de Deus, sem esforço, foi Deus que fez, foi Deus que trabalhou, né? Mas o filho maduro, amados, é aquele filho que tem responsabilidade. Somente os filhos maduros assumem responsabilidade. Não se portam de qualquer maneira, porque sabem que precisam honrar o seu pai, sabem o que agrada ao pai. Por isso é interessante, mas quando a gente vê ele falando sobre o filho técnico, o filho técnico é aquele que diz, Abba, pai. Por isso que relaciona com Abba. Se você for lá em Israel, uma criança, um judeu, uma criança, para falar para o pai, porque aqui é assim, né, paizinho, papai, né, a criança aqui no Brasil, lá eles falam Abba. Então é uma criancinha, por isso que ele diz Abba, pai. Criança, né? O bebê, aquele que ainda não cresceu. Então os filhos maduros, eles assumem responsabilidade, não se portam de qualquer maneira, porque sabem que precisam honrar o seu pai, sabem o que agrada o seu pai. Então o que eu quero dizer com isso, amados? Se tornar um filhinho de Deus, um técnico, é obra do Espírito Santo, é graça. Mas se tornar um ruiós, vai depender do quanto você está disposto a crescer, o quanto você está disposto a renunciar às paixões, a se comprometer com o reino, a obedecer, a amar incondicionalmente. Então o filho maduro, ele é aquele que ele renuncia àquilo que não é correto, ele renuncia às paixões, ele ama, mas ele ama incondicionalmente. Ou seja, ele não precisa encontrar um motivo para amar, ele ama incondicionalmente. São atitudes de filho maduro. Quando a Bíblia diz, que é o versículo que eu estava procurando aqui, que nós devemos amar os nossos inimigos, né, e orar por aqueles que nos perseguem, e aí você se torna um filho maduro. Essa palavra filho é filho ruiós. Porque, amados, me diz uma coisa, nós temos dificuldade de amar até aqueles que são parentes nossos. Você tem dificuldade de amar um tio, você tem dificuldade de amar um primo. Ele está dizendo para você amar quem aqui? Seu inimigo. Orar para aqueles que perseguem você. Mateus 5,44. Coloca aí, por favor. Mateus 5,44. Então, nós temos dificuldade de amar as pessoas que estão próximas de nós. Como é que a gente vai amar o inimigo? Mas o filho ruiós, ele ama aqueles que são indignos do seu amor. Então, olha só. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. 45. Para que vocês venham a ser filhos do seu pai. Então, essa palavra filhos aqui, não é apenas filhos por nascimento, mas é o filho maduro, porque ele ama para que vocês venham se tornar filhos do seu pai que está no céu. Então olha só, o filho ruiós, o filho maduro, ele ama mesmo quando ele é traído. Ele abençoa aquele que fez mal para ele mesmo. Ele abençoa, porque ele é filho maduro. Ele não age mais como criança. Ele tem uma atitude diferente. Às vezes as pessoas dizem assim, mas crente parece tudo bobo, né? Você apronta com ele, você dá o cano e ele está ali orando, sorrindo para você, sabe, não fica com raiva. Não, é porque todo crente maduro, ele age dessa forma. Jesus também, que é o nosso irmão, o irmão maduro, né? O nosso exemplo de maturidade, ele fez assim, ele foi considerado como ovelha muda, que foi para o matadouro, né? Eles falavam contra ele, ele não retribuía da mesma forma. Mas não é porque ele era bobo, é porque ele era um filho maduro de Deus. E nós precisamos, como igreja do Senhor, sair dessa condição para uma outra condição de maturidade. É uma transição, é uma mudança, é um crescimento. Os irmãos estão percebendo isso? É um crescimento. Então nós precisamos crescer dessa forma, precisamos alcançar essa maturidade como filhos de Deus. Então, queridos, quando nós somos filhos
maduros de Deus, nós temos comportamentos diferentes. Um sinal da maturidade de um filho maduro se chama autorresponsabilidade. Diga, autorresponsabilidade. Então, a autorresponsabilidade é reconhecer que nós somos responsáveis por nossas escolhas e por nossas ações. Isso é uma postura de maturidade. É eu ser responsável pelas minhas escolhas e pelas minhas ações. A imaturidade, irmãos, nos leva a procurar o culpado toda vez que algo deu errado na minha vida. A imaturidade faz isso. A gente está sempre procurando o culpado quando alguma coisa não deu errado na minha vida. Isso se chama maturidade. Não sei quantos irmãos aí já viram esses videozinhos de criança. Eu vi um muito engraçado, que a mãe chega para a filha e fala para a filha assim, a filha pequenininha, né? Tava a filhinha e o irmãozinho. Fala para a filha assim, quem foi que riscou e fez aquele desenho ali naquele móvel ali? Aí a menininha pequenininha chorando, falou assim, foi ele, mamãe, foi ele. Aí o menino foi e falou assim, não, foi ela que fez. Aí a mãe olhou com a cara de raiva para a menina e falou assim, gente, quem foi que fez esse desenho aqui? Aí a menininha apontando para o irmão e o irmão apontando para ela. Aí a mãe fala assim, esse desenho ficou lindo. Aí a menina já falou assim, fui eu, mamãe. Muito engraçado, você olha o vídeo ali, você morre de rir. Aí ela começa a rir, estava chorando, lágrima descendo, mas na hora que a mãe falou que o desenho estava lindo, ela falou assim, fui eu, mamãe, fui eu que fiz o desenho, né? Aí ela assumiu a culpa. Mas filhos imaturos, gente, é assim. Ele sempre está procurando um culpado quando as coisas não dão certo. Está sempre querendo achar, sabe, um boi de piranha. Está sempre querendo achar alguém para colocar como culpado. Não assume responsabilidade pela sua própria vida, pelas suas ações e pelas suas atitudes. Então está sempre apontando para o outro. Ou seja, filho imaturo está sempre dizendo, eu estou assim, eu estou dessa maneira, porque fulano fez isso. Porque o governo não me permitiu, porque meu patrão agiu assim comigo, porque fulana de tal, ela não me deu atenção. Então, todo filho imaturo, ele está sempre procurando um culpado. Ele não é autorresponsável. Ele não assume para si a responsabilidade pelas suas atitudes. É assim ou não é, amado? Todo filho imaturo é assim. Está sempre apontando e procurando um culpado para tudo aquilo que acontece na vida dele. Em Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, versículo 12. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai prestar conta de si mesmo a Deus. Então, qual que é o problema de nós estarmos sempre apontando ou querendo achar um culpado? O problema disso é que se a culpa é do outro, ou das circunstâncias, né, que nos fizeram ser como nós estamos sendo, eu não posso fazer nada, e aí eu fico parado, aí eu não cresço, aí eu não mudo. Essa é a grande justificativa e a grande desculpa para a pessoa que não tem autorresponsabilidade, que não assume para si, né, o comportamento de tudo aquilo que ele está fazendo. Então, uma das características do filho maduro, ele tem autorresponsabilidade, ele assume para si. Então, não é o meu marido, não é a minha esposa, não é o meu trabalho, o meu patrão. Sou eu. É autorresponsabilidade. Não é ficar querendo se colocar como vítima, procurando sempre alguém para colocar a culpa na sua vida. Então, todo filho maduro, ele precisa ter essa atitude de autorresponsabilidade. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Outra característica de filho maduro, 2 Coríntios 12, 15. Assim, muito alegremente gastarei por vocês tudo o que eu tenho e também me desgastarei pessoalmente. Agora,
Será que quanto mais os amo, menos vocês me amarão? Não, só até o 15 aí. Tem uma outra tradução, vê se você consegue colocar a Ara aí. A Ara, ela faz de uma forma mais clara para a gente entender aqui. Então diz assim: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado, diz aqui o apóstolo Paulo. Então a segunda característica de um filho maduro, gente, é que ele se doa sem esperar nada em troca. Ele se doa sem esperar nada em troca. Eu acho isso tão tremendo na vida do apóstolo Paulo. Apesar de ser o apóstolo, né, que ele diz que eu sou como um filho, né, que nasceu depois. Então, ele é um homem extremamente maduro nas suas atitudes, em tudo aquilo que ele fazia, porque é claro que todos aqueles que andaram com Jesus, eles tinham uma projeção, eles eram líderes da igreja. Pedro, né, ali o Tiago, João, você vê esses homens, que eram homens que andaram com Jesus, homens que tinham uma projeção, que eram conhecidos, né, e o apóstolo Paulo, ele sempre se coloca nessa postura, né, de um homem que ele tem essa postura de humildade, de não ficar cobrando as coisas. Pelo contrário, ele diz assim: olha, eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por suas vidas, ainda que amando vocês mais, eu seja menos amado. Olha que característica, amados, de uma pessoa madura. Então toda pessoa que tem maturidade, Paulo, ela sempre se doa, mas ela não fica gerando expectativa em receber algo em troca. Ela se doa sempre diminuindo a expectativa de um retorno. E isso é uma forma até de se proteger. Porque quando a gente faz as coisas esperando o retorno, muitas vezes a gente se frustra. Muitas vezes a gente se entristece. Muitas vezes a gente diz assim: meu Deus, puxa vida, eu fiz tanto, eu ajudei tanto, e eu estou recebendo isso em troca. Então a maturidade te leva a não ficar esperando receber algo em troca. Se vier, é lucro. Se vier, que bom, graças a Deus. Eu louvo a Deus, né, por isso. Eu vou louvar a Deus se vier um elogio, se vier um reconhecimento. Mas da minha parte, eu não vou ficar gerando uma expectativa, porque eu tenho maturidade. Eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo porque eu sou a semelhança do Senhor Jesus. Eu estou fazendo porque o meu coração foi regenerado e eu sou um filho maduro. Então não estou preocupado se as pessoas estão me reconhecendo ou não estão me reconhecendo, porque eu sou um filho maduro de Deus. E eu vou me gastar, eu vou me doar, sabe, o máximo que eu puder. E ainda que eu seja menos amado pelos irmãos, eu vou amar cada vez mais. Sabe o que é isso, amados? Isso se chama graça de Deus em nós. É a graça que nos faz assim. É dar muitas vezes aquilo que nós nem temos, né? Como a igreja da Macedônia, eles não tinham para dar, mas eles estavam dando, ofertando na igreja, abençoando a igreja. Por quê? Não era eles, era a graça de Deus operando na vida deles. Então quanto mais eu estou cheio da graça, mais eu me dou, e eu não estou esperando nada em troca. Eu não estou pensando se as pessoas vão retribuir, se eu vou ser reconhecido, se eu vou ser elogiado, porque quem está fazendo isso em mim é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Isso se chama maturidade. Então a maturidade me leva a ter essa atitude de Paulo, né? A doar, a servir, sem esperar nada em troca. Irmãos, tem pessoas que ficam o tempo todo cobrando da igreja, que a igreja está devendo amor a elas, cobrando ajuda, cobrando não ter sido elogiado, cobrando não ter ninguém ter ligado para ela, cobrando, amados, sabe, sempre cobrando. As pessoas estão sempre numa posição de cobrar, porque não tem maturidade. E aí ficam sempre cobrando. Então sempre tem alguém devendo a essa pessoa. Sempre tem alguém devendo a essa pessoa. Sempre cobrando os seus direitos, mas se esquece que ele também tem deveres como filho de Deus. Então nós temos direitos, mas nós temos deveres.
E nós precisamos pensar muito nos nossos deveres e não nos nossos direitos. Então, na igreja, não seja um cobrador. Não fique cobrando o tempo todo. Não fique dizendo assim, estou esperando isso. Não fizeram, sabe? Eu estava aguardando que eles iam me ligar, mas não me ligaram. Eu pensava que eles iam fazer isso porque eu fiz aquilo. Então isso é atitude de imaturidade. Então, a mensagem do Evangelho, irmãos, é de que a mensagem do Evangelho não é de o que alguém está me devendo, mas o que eu tenho para dar, o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir. Essa que é a mensagem do Evangelho. Jesus fez assim, amados. Não é o que alguém está me devendo. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 13, Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, Romanos 13, 8, perdão, 13, 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar, 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A ninguém deveis coisa alguma, senão o amor. Então, o que nós devemos uns para os outros, amados? O amor. Nós somos devedores, como a gente canta aqui, uns dos outros, do amor que vem de Deus. Eu pergunto, irmãos, quanto do amor de Deus foi derramado em nós? Quanto, amados? Quanto? Diga assim, infinito. Infinito. Deus não nos amou pela metade, Ele nos amou de forma infinita. E esse amor infinito, ele está na sua vida. Por isso que você é um devedor do amor para o outro irmão. Porque tem amor sobrando dentro de você. Amor sobrando para você perdoar aquelas pessoas que estão te maltratando. Amor sobrando para quando você se sentir desprezado por alguém. Amor sobrando quando você estiver trabalhando mais que os outros, né? E ninguém reconhecendo, você tem amor sobrando, porque o amor infinito de Deus, ele foi derramado sobre a sua vida. Então você é devedor do amor, porque você tem amor suficiente sobrando na sua vida, para amar qualquer pessoa, em qualquer situação, de forma incondicional. Diga glória a Deus. Esse amor não é o seu amor, é o amor de Deus que está na sua vida. Por isso você pode amar, sabe, de forma incondicional. Incondicional. Então você não tem que ser um cobrador. Filho imaturo está o tempo todo cobrando. Está igual os publicanos, né? Está o tempo todo cobrando alguma coisa. Está o tempo todo esperando que alguém faça para ele. Mas o filho maduro é aquele que faz sem esperar nada em troca. É aquele que doa, aquele que contribui, sabe, com o coração, com a sua vida, com o seu serviço, com a sua alegria. E ele não fica esperando retorno. E o apóstolo Paulo, mas ele é tão enfático aqui que ele diz assim, olha, ainda que eu amando-vos mais, eu seja menos amado. Isso é loucura. Eu estou amando tanto, 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 e as pessoas não estão me amando da mesma forma, proporcionalmente. E ele está dizendo, ainda assim, eu vou fazer mais e mais, e eu vou me gastar, e vou me deixar gastar. Amados, é o mesmo Espírito de Jesus, né? Que sendo Deus, ele se fez o que? Homem. E sendo homem, se não bastasse, ele se humilhou e entregou-se numa cruz. Ele não só nos amou, ele fez muito mais que isso. Ele deu a sua vida, porque ninguém tem amor maior do que esse, que dá a sua vida pelo outro. Ninguém tem amor maior. A gente pode falar muitas vezes que ama, que eu amo o irmão, que eu amo e faço isso, aquilo, mas na realidade, não ama. Porque o maior amor é aquele que dá a vida pelo outro. É aquele que renega, aquele que, sabe, abre mão do seu próprio conforto em prol do outro. Então isso é maturidade.
toda pessoa madura, ele doa, ele se entrega, ele serve sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Às vezes a gente é assim, né? Criança que é assim, né? Criança fica sempre esperando o quê? Um elogio. E é interessante, quando você vai amadurecendo, você compreende, né, que no caso de ser um cristão, você compreende que você é apenas um instrumento de Deus. Você é apenas um instrumento de Deus. Você não está ali, você não é um influencer, você não é uma pessoa, sabe, aquela pessoa que está ali em evidência. Não. Você compreende que você é um filho de Deus, um filho amado de Deus, a imagem e semelhança do Senhor. A imaturidade faz as pessoas se sentirem no pódio, se sentirem as proeminentes, as mais importantes. Quando eu falo assim, eu falo a respeito de líderes. Quando você vê um líder, né, que às vezes ele arroga para si, às vezes é fama, sabe, se projeta muitas vezes, é porque ele não tem maturidade. Porque nós entendemos que no reino de Deus é assim: quanto mais eu sirvo, quanto mais eu diminuo, mais Cristo cresce na minha vida. Mas quanto mais a pessoa está crescendo, o que está acontecendo com Cristo? Inversamente, ele está diminuindo na nossa vida. Então, para a gente crescer, a gente precisa diminuir. A gente tem, sabe, se colocar numa posição de servo, de instrumento na lavoura de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Então nem Pedro, nem Paulo, nem nenhum daqueles grandes proeminentes é alguma coisa, diz o apóstolo Paulo, mas é Cristo que faz tudo em nós. Então esse é o caminho da maturidade, é se colocar como um servo, é se colocar como instrumento de Deus, usado por Deus para a glória do próprio Deus. Então isso é caminhar para a maturidade. Às vezes, amados, por que nós não amadurecemos? Porque nós somos muito lentos para aprender as coisas. É como o povo de Israel. Você olha o povo de Israel durante 40 anos e eles não amadureceram. Passaram aquele tempo todo, porque nós temos dificuldades para crescer. Nós crescemos muito lentamente também. Você vê, nós temos quanto tempo aqui de caminhada, né, com o Senhor, quanto tempo de igreja? E por que muitas pessoas não amadureceram como poderiam amadurecer? Porque a gente tem dificuldade para crescer, de deixar as coisas de criança. A gente fica carregando essas coisas, sabe? Os ciúmes, as coisas bobas, aquelas, sabe, aquelas divisões, a gente começa a alimentar e não vai deixando as coisas de criança. Então, para amadurecer, por isso que a maturidade é uma coisa que incomoda e que dói, porque vai custar alguma coisa. Então, diga assim, amadurecer sempre vai custar alguma coisa. Sempre você vai ter que abrir mão de alguma coisa, de uma paixão, de um sentimento, de uma, sabe, de um orgulho, de uma vaidade, de uma posição. Sempre você vai estar abrindo mão de alguma coisa. Porque o filho maduro, sabe, ele passa por esse processo. É um processo, às vezes, doloroso. Mas para que você se torne um filho ruiós de Deus, né, você precisa tomar essa atitude. Por isso que a gente cresce muito lentamente, é porque a gente não quer largar as coisas, né? Largar as coisas. Lá no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 5 em diante, diz assim, olha, 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, e a avareza, que é a idolatria. Fazei morrer essas coisas. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas vocês andaram no outro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos, né? Ou seja, a maturidade aí. Antes nós andávamos assim, mas agora despoje dessas coisas. Abra mão, sabe, dessas coisas. De tudo isso, de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais mais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo ele é tudo em todos.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoando mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, olha só, amados, como que há uma mudança, uma transformação. Você precisa estar deixando essas coisas. Um filho maduro, ele abre mão de tudo isso. Ele vai largando essas paixões, esses desejos, esses sentimentos, essas coisas que fazem parte do velho homem. E ele se reveste de uma nova roupagem, de santidade, de humildade, de mansidão. Os discípulos tiveram isso. Vocês acham que quando chamou ali Tiago, João, né, o Pedro, quando eles foram chamados, vocês acham que eles já vieram prontinho, bonitinho, manso, humilde, tratado? De jeito nenhum. Eles passaram por um processo para amadurecer. E esse processo levou tempo, porque maturidade também leva tempo, experiências que eles viveram ali, junto com Jesus, né? A prática, eles praticaram aquilo durante todo o tempo, junto com Jesus, para que eles alcançassem uma maturidade, uma transformação na vida deles. Então, não vamos ser como Paulo fala ali aos hebreus, né? Pelo tempo decorrido, já era para vocês serem maduros, mestres, mas ainda são crianças na fé. Não têm as faculdades exercitadas, né, para discernir o certo e o errado, o bem e o mal, né? Ainda são imaturos. Que Deus nessa manhã, Ele possa estar falando no seu coração, né, para que você saia dessa situação, que você possa transicionar. Se você ainda não transicionou, ainda há tempo, de uma condição de imaturidade, né, de ficar cobrando as pessoas, de ficar ali apontando o erro das pessoas, de não querer mudar, de não assumir responsabilidade pelos seus próprios erros e ficar culpando os outros. Deus, Ele quer, meu amado, nessa manhã, que o seu coração esteja aí, sabe, quebrantado, para que você possa mudar, sair dessa condição de imaturidade, de técnico, e chegue a ser um ruiós de Deus. Quantos querem ser ruiós de Deus aqui? Filhos maduros de Deus. É você que é cada um de nós aqui, que diz a palavra, que a própria criação, ela tem expectativa de ver a manifestação dos filhos ruiós de Deus. O mundo lá fora está esperando a sua manifestação e a minha manifestação como filho de Deus, como filho maduro. Talvez isso vá incomodar você, porque vai fazer com que você saia de uma zona de conforto, vai fazer com que você se exponha, sabe? Porque o filho ruiós, ele se sacrifica a si próprio em prol do Senhor, em prol do reino. Mas é o que Deus quer ver. A própria geração, a própria criação, ela tem expectativa em ver a nossa manifestação. A manifestação dos filhos ruiós de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Fique de pé. Glória a Deus. Quero orar com você nessa manhã. Se essa palavra, ela tocou aí no seu coração, se ela te incomodou nessa manhã, graças a Deus por isso. Porque a palavra, ela precisa confrontar a nossa vida. A palavra, ela precisa confrontar a nossa alma, os nossos sentimentos. Que nessa manhã, se essa palavra, ela incomodou o seu espírito, toque, peça a Ele agora: Deus, eu quero sair dessa posição, eu quero sair dessa condição, Senhor, de um filho imaturo, ó Deus, de um filho apenas, que é um filho natural, que nasceu apenas do Espírito, mas eu quero me tornar um filho maduro. Eu quero representar o Senhor aqui, Pai. Eu quero ser um representante do Senhor aqui nessa terra. Eu quero, Senhor Jesus, que as pessoas olhem para mim e que possam ver a Tua imagem na minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor, representar o Teu nome aqui. Quando eu disser assim, em nome de Jesus,
que eu possa estar dizendo: eu estou aqui no nome do meu Pai, eu estou aqui representando o meu Pai, eu estou aqui falando no nome do meu Pai, eu estou aqui para agir em nome do meu Pai, eu estou aqui para ser um exemplo em nome do meu Pai. Oh Espírito Santo de Deus, toca agora, Pai. Quebra, Senhor, o nosso orgulho, quebra a nossa vaidade. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, apenas para sermos religiosos, para dizer que temos uma igreja, que estamos, Senhor Jesus, participando de uma comunidade. Não, nós estamos aqui para que a Tua imagem seja formada em nós. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque somos Teus filhos, porque queremos, Senhor Jesus, ó Deus, ser representantes do Senhor, porque queremos, Senhor Jesus, que o Teu caráter seja formado em nós. Como diz o apóstolo Paulo, até que Cristo seja formado em vós. Eu sinto dores de parto. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, como pastor desse ministério, ó Deus, como aquele que tem instruído, Senhor, dia após dia, ano após ano aqui, Pai, a Tua igreja, os Teus filhos, eu sinto dores de parto também. Ó Deus, até que o Senhor seja formado na vida de cada irmão, até que nós possamos transicionar dessa condição de técno para ruiós, até que nós possamos sair dessa condição de filhos apenas naturais, meramente nascidos, ó Deus, do Senhor, para filhos que assumem responsabilidades, para filhos que dizem assim: Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu te faça? Porque o filho maduro, ele não fica pedindo, ele não fica dizendo: Deus, faz isso, Deus, eu preciso daquilo, Deus, eu quero, Deus, eu preciso disso na minha vida, eu preciso que o Senhor mude. Não, filho maduro, ele não é um pedinte. Filho maduro, ele diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nessa igreja? O que o Senhor quer que eu faça, Senhor, nessa cidade? O que o Senhor quer que eu faça como servo do Senhor, ó Deus, aqui nesse lugar? O que o Senhor quer que eu faça? Todo filho maduro, ele sempre diz para o seu pai assim: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor já fez tanto por mim, o Senhor já fez tanto por mim, Pai, mas agora, Senhor, eu é que preciso fazer por Ti. Aonde, ó Deus, está a dor do Senhor? Aonde o Senhor quer que eu alcance? Aonde o Senhor quer que a minha voz chegue? Aonde o Senhor quer, Senhor Jesus, que os meus pés estejam pisando? Ali eu estarei, porque eu sou um filho maduro do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, que nessa manhã o Senhor possa estar fazendo essa obra, Pai, em nossos corações. O Senhor esteja nos ajudando, Pai, ó Deus, a ter uma visão diferente, como filhos do Senhor. Oh Deus, às vezes como filhos, nós temos dado trabalho para o Senhor, trabalho, Senhor, porque temos errado, temos agido, mentido, temos sido, Senhor, às vezes ingratos, ao invés de nós, ó Deus, estarmos aqui para poder agora te servir. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Oh Deus, em nome de Jesus, toca nessa manhã, toca com a Tua palavra, toca, Deus, com o Teu Espírito Santo em nossas vidas. Oh Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nos posicionar de forma diferente. Houve um tempo que nós éramos crianças, que nós cobrávamos, que nós nos queixávamos o tempo todo cobrando, dizendo: olha, eu preciso disso, eu preciso que você me ajude naquilo. Mas agora nós já alcançamos, Senhor, ó Deus, chegamos à idade madura, a ser homens, meu Deus, em nome de Jesus. Eu queria que você agora no seu lugar fizesse essa oração com você mesmo, porque Deus, Ele quer fazer primeiro uma obra na sua vida, para depois fazer algo através de você, primeiro em você, e depois através de você. Então agora nesse momento, você está aqui na casa do Senhor, deixa Ele trabalhar, deixa Ele trabalhar, aleluia. Olha para o Senhor nessa manhã, olha para o seu Pai, individualmente, cada um de nós aqui, nós somos filhos do mesmo Pai. Olha para Ele nessa manhã, abre o seu coração, confessa a Ele as suas faltas, pede perdão para Ele. Talvez você não tenha
sido até agora um filho ruinoso. Você tem dado mais trabalho a Deus do que realmente ter sido um servo usado por Ele. Mas essa manhã é uma manhã de acerto. Essa manhã é uma manhã de conserto, de restauração. Porque o nosso Pai é o Pai que restaura. É o Pai que chama e diz: vem, filho meu. Vem, filho meu, nessa manhã. Vem, filho meu, nessa manhã. Eu te amo. Tu és meu. Tu és meu. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Deus. Obrigado, Pai. Acerte com o Senhor nessa manhã. Abra o seu coração. Ele é o seu Pai. Foi por você que Ele pagou o preço, para que você se tornasse filho dele. Mas Ele não quer que você fique apenas como um filho de nascimento. Ele quer que você cresça. Ele quer que você avance. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Que manhã abençoada. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela comunhão. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra, os louvores, por tudo que o Senhor fez aqui nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos convidar você que ainda não tomou a sua decisão, que não fez ainda a sua ficha, né? Aqui é o seu cartão de decisão na nossa igreja. Faça nessa manhã, se você ainda não tomou essa decisão. Faça parte de uma igreja, faça parte de uma casa, né, que vai te abençoar e te ajudar nesse crescimento a cada dia da sua vida. A vida é feita de decisões, né? Então Deus está esperando a sua decisão. Dizer assim: sim, eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte dessa família. Eu quero ser um com essa família. Em nome de Jesus. Amém? Gente, hoje a gente tem aqui milho canjica, né? No finalzinho, uma delícia canjica, né, que a Renata fez ontem. E a gente tem hoje aqui. Não sai depressa. Conversa com seu irmão, abençoe a vida dele, né? E vamos estar comendo uma canjiquinha aí no final, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela alegria que enche os nossos corações. Sairemos daqui, Senhor, com alegria. Venceremos e voltaremos para a glória do Senhor. E todos digam amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.